Olá! Confesso para vocês que fiquei muito impressionado com essa imagem aqui ao lado. Não impressionado apenas por causa do brilho nos céus, como vocês podem ver, afinal de contas, existem celebrações, como por exemplo o Réveillon, com imagens muito mais brilhantes no céu. Mas eu fiquei impressionado porque essa imagem, que vocês viram um pouco, não era de uma celebração, mas de uma guerra. Nos céus do território de Israel, com centenas de foguetes sendo lançados pelo Hamas contra Israel. Logo quero explicar um pouquinho mais deste brilho no céu e os detalhes deste brilho no céu e no que de fato me impressionou. Mas antes disso, gostaria de dizer que eu, particularmente, nunca estive num país em guerra e creio que muitos de vocês também não. E fico só a imaginar a grande apreensão que deve ser e o pânico de quando um ataque acontece e a gente não sabe se de fato uma bomba não vai cair sobre as nossas cabeças. Pois uma imagem de um momento do ataque de Hamas com esses foguetes sobre Israel foram distribuídas aí nas redes sociais. E vimos então que há uma sirene que toca no local onde provavelmente uma bomba cairia. E as pessoas já estão treinadas então para se dirigirem para bunkers e locais de proteção. Percebi numa dessas imagens que as pessoas, apesar de bem apreensivas e temerosas, não estavam em pânico, como talvez eu e você que nunca estivemos num país em guerra estaríamos. Elas sabiam para onde se dirigir. Havia todo um sistema de defesa, de proteção ali organizado. E é esse o tema que gostaria de conversar com você. A necessidade que nós temos de um sistema de defesa, de um sistema de proteção. E aproveito aqui para explicar um pouco mais, como disse há pouco, as imagens daquelas luzes no céu de Israel. No céu de Israel, essas imagens foram veiculadas e transmitidas para várias pessoas. E o que são essas imagens? Trata-se de um sistema de defesa, como falei há pouco, que Israel tem. Esse sistema de defesa se chama Domo de Israel. Domo também significa cúpula, um eixo protetor, a parte superior que protege. Domo de Israel. Essa é a imagem de um domo de Israel. Desculpa, domo de ferro, também o domo de Israel. É um sistema antimíssil que existe lá e que me impressionou pela sua eficácia e pelo seu sistema. Talvez muitos de vocês viram sobre isso, mas para quem não viu, ele é de alta tecnologia porque usa radares e sistemas que mostram como esse foguete inimigo que lugar que ele pode atingir e logo depois traça qual a trajetória que ele vai fazer e em seguida envia um míssil, como esse que nós podemos visualizar, que então derruba o foguete inimigo ainda no ar. Por isso essa imagem inicial mostra de um lado os foguetes do Hamas sendo lançados e de outros os mísseis de Israel através desse sistema de defesa que derrubariam os foguetes ainda no ar, produzindo luzes sobre o céu de Israel. Como eu disse antes, é verdade que eu nunca vivi num país em guerra. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, me orienta a mim, a você, a todos nós, que na verdade todos nós estamos continuamente sob ataque. E talvez nesse sentido precisamos sim estarmos atentos a investirmos num sistema de defesa. E a Bíblia nos orienta muito bem sobre isso no livro de Efésios, capítulo 6. E eu faço questão de, nesse momento, ler um trecho para vocês. Em Efésios, capítulo 6, vou pegar aqui uma Bíblia, na tradução da linguagem de hoje, nós temos orientações sobre esta guerra que de fato existe em todos os países
e em todas as vidas. Está escrito assim em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Aí o versículo 13 diz assim: por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir, percebam a linguagem de defesa, resistir aos ataques do inimigo. Percebem? Um sistema de defesa. Os versículos seguintes fazem uma comparação da armadura que o soldado romano utilizava naqueles tempos. Mas eu destaco aqui o versículo de número 16, que diz assim: e levem sempre a fé como o escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. O domo de ferro, ou a cúpula sobre Israel de proteção, era um escudo altamente tecnológico. Assim também esta palavra nos convida a termos um escudo, o escudo da fé. Porque, afinal de contas, basta pensar um pouco para perceber que, de fato, estamos sob ataque. Constantemente passamos por aflições, dificuldades, tentações, desânimos, ataques sobre a nossa alma. Em outras palavras, vivemos sob guerra. Mesmo que nosso país e o local onde vivemos não tenha foguetes voando sobre o nosso céu. O convite e a lembrança da palavra de Deus é que nos protejamos, que tenhamos um sistema de defesa. O domo de ferro lá de Israel tem um custo altíssimo e talvez precisamos de fato investir, em especial tempo, na reflexão da palavra de Deus, para de fato abraçarmos esta fé que nos protege. Como está o sistema de defesa de sua vida? Se nós usamos esse escudo da fé ao nos abraçarmos a ele, há uma grande realidade. Ao abraçarmos esse escudo da fé, estaremos abraçando o próprio Senhor Jesus. E se falei no início desta impressionante imagem nos céus de Israel, quero mencionar uma outra imagem que deveria ser muito mais impressionante. Esta trata-se do dia em que os céus daquela região foram iluminados por uma estrela diferente. A estrela que anunciava o nascimento de Jesus, um príncipe não da guerra, mas o príncipe da paz, o Senhor e Salvador Jesus. Estar nele, mediante a fé, é estarmos protegidos por este domo, por esta cúpula da graça de Deus. Então, não os céus simplesmente da nossa existência, mas toda a nossa vida estará iluminada pelo Senhor e Salvador Jesus. E mais, estaremos sob o refúgio e fortaleza do nosso Deus. Portanto, que esta palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, nos habilite mais e mais a nos protegermos dos dardos do mal e a enfrentarmos as lutas do dia a dia. Que você esteja nessa proteção, hoje e sempre. Amém.